Este é o Capcast, nesta semana da cultura geek Cap UFPE. Aí, gente, segunda edição do Capcast aqui, depois daquela histórica edição do primeiro episódio desse programa fantástico e espetacular. Só para tranquilizar vocês, todo mundo saiu inteirinho, está todo mundo respirando de boa, praticamente todo mundo inteiro, beleza? Mas a ideia é a gente estar movimentando essas reflexões mesmo. E hoje a gente vai trabalhar, vai conversar, vai refletir sobre uma outra pegada, né? A temática de hoje é esta, plataforma 934. Revisitando Hogwarts, então o universo do Harry Potter, Hermione, etc, etc, etc. Professor Wellington conosco aqui. Olá, olá, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, lufa, lufa, reina. Professor Júlio Brandão, bem-vindo. E aí, pessoas, só quer dizer duas coisas. Livros da Magia veio primeiro e eu ainda queria estar falando da Marvel. Registrado o protesto, professor. Professora Isis, bem-vinda. Oi, pessoal. Então, não sei nem se é bom dia, boa tarde, boa noite, mas queria já declarar quadribol para as aulas de educação física. Apoiada. Professora Milena, bem-vinda ao nosso Capcast número 2. E aí, galera? Vamos lá. Bruxas não precisam de vassoura, viu, meninas? Alto nível demais. Muito bom. Que a força esteja com vocês. E comigo também, que não vai fazer mal, é claro. Muito bem. É uma temática que talvez não seja tão antiga, né, cronologicamente, quanto a da Marvel e DC, como foi colocado de forma muito fantástica aqui no episódio anterior, mas é um universo, eu vou falar assim, né, muito consistente, né, muito familiar para a gente. Então, tem uma pergunta que pode figurar como um ponto de partida, que veio das pessoas da nossa comunidade capiana, né? A pessoa preferiu não se identificar, o que não há nenhum problema, claro, mas a questão é a seguinte: é possível separar obra de autor, nesse caso da autora, né? Como exemplo em Harry Potter, por exemplo em Harry Potter, em que a autora vem dando opiniões preconceituosas, minimamente polêmicas, para ser mais polido na análise nos últimos anos. E aí, gente, é possível separar obra do autor? Não vou apontar ninguém para não comprar briga com ninguém. Quem começa a falar dessa temática aí? Olha aí, ó. Professor Júlio! Eu diria que mais que possível é necessário a gente fazer essa separação, né, de obra e autor. Então, a obra, ela, por si só, ela, enquanto fenômeno, atravessa as pessoas de formas diversas, porque são sujeitos diferentes, lidando com a obra de um modo diferente. E o autor é um outro sujeito social, né? A gente, em alguns momentos, e principalmente numa cultura que o escritor ele está dentro da mídia, ele é colocado, né, dessa forma mediatizada, a gente tem, né, muito estabelecida essa relação. E dentro, né, da saga Harry Potter, a gente tem muito essa ligação, porque a própria história da autora foi explorada também de modo comercial, né? E aí construir uma figura pública, né, dessa autora, que essa figura pública de autor também é um personagem, a gente também não pode deixar, né, de mencionar isso. Quando o autor ele constrói, né, uma figura pública, né, e coloca discurso dentro dessa figura pública, ele está construindo um personagem, porque dentro da vida privada ele é muitas outras coisas também. E aí a grande questão é, né, o discurso dessa pessoa pública, né, dessa autora pública, dessa figura, veio, né, na mídia e contradiz muita coisa que é construída dentro da própria narrativa dela. Então, enquanto a narrativa ela caminha, né, para um tom mais progressista, inclusive empoderou uma geração, né, de mulheres,
de gays, de lésbicas, de transexuais, sabe? Que estavam se descobrindo e se viam na diferença dentro da saga de Harry Potter e se empoderavam da própria diferença, da própria identidade, vendo a possibilidade de crescimento diante das dificuldades. Conheço vários, sabe? Então, a gente tem essa contradição, né, de um público que cresce se empoderando, se transformando, né, dentro de uma perspectiva mais progressista e uma fala muito complicada dessa autora. Então, acho que aqui nesse caso é muito importante a gente separar as coisas e também a gente complexificar um pouco essa história, né, de que existe o sujeito, né, autor, enfim, existe essa figura pública dele, né, e existe também como a narrativa é construída. E aí, como essa narrativa também é recepcionada, entende? E aí a gente tem várias nuances aí dentro desse processo. Eu acho que o Wellington consegue falar melhor, inclusive, dessas questões de narrativa. E de como... Uma narrativa como aquela não seria autobiográfica, nem querendo, né? Não. Eu acho, eu concordo com Milena, assim, da coisa da separação, dessa necessidade da separação, embora seja muitas vezes, principalmente quando a gente pensa que a experiência de leitura do nosso tempo é uma experiência diferente, por exemplo, do começo do século XX até o começo, até o final do século XX, talvez, porque a hipermediação, mediatização, né, em que a gente tem, de alguma forma, uma relação transmídia, ou seja, as mídias elas se comunicam, né? Então, é muito difícil a gente pensar que a experiência do leitor de hoje, do século XXI, é a mesma experiência do leitor do século XIX, ou do começo do século XX, ou até a primeira metade do século XX. Por quê? Porque ali você tinha um discurso literário que, de alguma forma, pautava, de certa maneira, o debate público. Então, você tinha a figura do autor, quando você pensa, por exemplo, num Camus, né? Quando você pensa num Jorge Amado, quando você pensa num Hemingway, né? O autor, de alguma forma, ele era uma figura de importância pública e aquilo que ele falava, de alguma maneira, reverberava muito, né, para determinada sociedade. Hoje a gente tem uma sociedade da celebridade e essa coisa da persona do autor, que a Milena falou, muitas vezes o autor que é conhecido é aquele autor que é celebridade, que está nas redes sociais e que, né, tal. Então, nesse ponto de vista, por mais que a gente precise também separar aquilo que é a obra, a experiência do leitor, né? Por exemplo, se meu filho começa a ler Harry Potter, ele vai ter a experiência de Harry Potter que vai suplantar a persona de J.K. Rowling, para dar nome aos bois, né? Que a gente até agora não falou o nome dela, mas aí precisa falar. A verdade é que provavelmente, e aí eu estou pensando, provavelmente, a obra Harry Potter, ela vai sobreviver a J.K. Rowling. Mas, aí colocando a problemática para vocês continuarem aí, a experiência daqueles leitores que estão se fazendo agora, em que há um diálogo constante entre, e eu estou com esse papelzinho, quem está assistindo aqui por vídeo, vai ver que eu estou com um papelzinho, eu estava enrolando um papelzinho, não sei o que é que eu estou fazendo agora e estou usando ele como uma varinha de condão, talvez seja por conta de Harry Potter. Mas, enfim, a experiência da leitura, ela está imbricada com a persona do autor. Então, eu fico me colocando no lugar, por exemplo, dessas pessoas que se identificaram, né, com esse discurso da diversidade que há na obra, se encontrar com a fala transfóbica. Especificamente, para contextualizar para o ouvinte, né, foram falas bem transfóbicas e reiteradas que J.K. Rowling colocou pelo Twitter, né, e que isso, de alguma forma, vai se reverberando. A gente sabe que não é a primeira vez em que uma obra vai num caminho e o autor vai para outro caminho, né? Ou seja, com discursos que às vezes são contraditórios. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que discutir, problematizar, é assim, a responsabilidade que o autor tem diante do seu público, porque ele, de alguma forma, nesse mundo que a gente está vendo agora, em que a experiência da leitura, a experiência do leitor, ela se interrelaciona com várias mídias, qual é o papel dessa persona do autor? Até que ponto ele deve
tornar público aquilo que ele realmente é, e isso não tem problema nenhum, porque a obra dele está lá e eu falo pela minha obra, ou, por outro lado, não, eu preciso, né, me conter, eu preciso respeitar aquilo que eu escrevi e guardar, talvez, algumas opiniões que eu não tenha para o ambiente privado, porque eu sei da responsabilidade daquilo que eu falo e do impacto daquilo que eu falo, né? Principalmente quando o autor ele é uma celebridade mundial, como é o caso da J.K. Rowling. Eu não tenho uma opinião formada, mas eu acho que é um problema pesado para a gente discutir. É uma questão que dialoga, né? Assim, passa pertinho de questões éticas e morais, que isso é para lá de flutuante também, né? Então, eu penso um pouco como você, Wellington, a ideia de talvez um cuidado, não é uma questão de se sentir censurada para não poder falar aquilo, mas, de fato, né, é uma figura pública e tal, lida com um público que é predominantemente jovem, me parece, né? Então, tem alguns desdobramentos. Mas vamos ouvir os outros colegas. Júlio? Manda aí. Assim, eu não tenho muita propriedade, vou logo falando, fazendo logo minha culpa aqui, eu não tenho muita propriedade para falar de Harry Potter, porque eu nunca li os livros, mas assisti os filmes e joguei alguns jogos no PlayStation 1 e no Game Boy. Mas posso falar dessa questão em relação, eu acho que expandindo um pouco para essa questão, para aquela frase, né? Nunca conheça seus heróis, né? Aquela coisa, se a você, na sua identificação com a obra, na sua leitura, se você vê traços, vamos dizer assim, do mundo exterior permeando assim a obra, isso está incomodando você, caia fora. Se você acha que você consegue separar o autor, vamos dizer, a figura pública desse autor, com o que ele escreveu, e você vê, não, eu não vejo essa visão dela, eu não vejo nesse livro aqui, por exemplo, já que a gente está centrando nela. Por exemplo, falando a gente, para colocar os dois aí, o Tolkien e o C.S. Lewis, né, respectivamente aí o Senhor dos Anéis e Nárnia, Crônicas de Nárnia, o Tolkien era ateu. E eu acho que eu não consigo identificar isso no Senhor dos Anéis. Por mais que eu seja religioso, eu acho que eu consigo ver, mesmo, claro, vamos guardando suas devidas proporções. As declarações da J.K. Mira mais um grupo, né? Não é uma religião, uma instituição. Mas o C.S. Lewis, você pode encontrar muitos traços do cristianismo nas Crônicas de Nárnia, né? Não me incomoda. Eu acho que depende muito da sua identificação com a obra em si. Eu acho que é possível separar, mas aí você tem que olhar para você mesmo e ver. Me incomoda saber que eu estou seguindo, que eu estou lendo material produzindo por uma pessoa que tem essa visão, essa postura ou não? Eu consigo separar isso, né? Eu acho que isso é música, é livro, é filme, é qualquer coisa. A gente tem artistas que têm atitudes questionáveis, né? Em turnês, com fãs, mas muita gente consegue ouvir a música, consegue separar. Não sei, acho que eu vou para esse lado aí. Não sei se Easy segue, tem outra direção. Vamos embora. Eu também tô nessa também. Não li, não. Já joguei, pode bom, tá? Mas, assim, não sei. Vocês vão falando e eu fico pensando, assim, que isso vai bem além do que uma pergunta entre o próprio contexto do Harry Potter, tá entendendo? Fala sobre muitas outras coisas. É um cara que você segue no Twitter, é um cara que você segue no YouTube, e aí faz uma declaração que você não está de acordo, e aí consegue ou não separar. Por outro lado, eu fico pensando, não querendo defender, né, mas a autora enquanto pessoa pública, né, o quanto que se carrega também de peso por também não poder dizer algumas coisas do que ela acha ou não, tá entendendo? Então, é tudo... Acho que a gente precisa ponderar todas as coisas. Eu não estou querendo julgar ela, não, sabe? Mas, assim, não sou a favor de que as pessoas também elas coloquem estereótipos numa obra por conta do... você desqualificar a obra por conta do autor, tá entendendo? Poxa, pelo menos da geração da gente, todo mundo conhece Harry Potter, né? E o filme ele foi, inclusive, reexibido recentemente, né? Para celebrar. Então, assim, eu fico pensando no quanto que isso afetou, querendo ou não, a geração, né? De um para outro. Mas são muitos elementos que, de fato, eu
não tenho muita propriedade, não, só como consumidora mesmo desse universo. Enfim, é isso que vocês estão colocando aí. Eu sou o que tem o currículo Lattes mais fraco aqui. Tem gente que diz, não, eu li os livros, eu assisti aos filmes e joguei e tal. Eu só vi os filmes mesmo, minha gente. Com meu filho, eu assistia. Agora, sim, tem uma coisa a meu favor. Eu assisti várias vezes mais de um dos episódios que eu achei massa. E eu acho que eu tenho um Funko dele também aqui, preciso confessar. Pois bem, duas coisas me chamaram a atenção nas fases que foram postas aqui, considerando que nosso tempo já está começando a se esvair, e a gente não tem um vira-tempo, né? Quem dera tivéssemos, mas nós não temos aqui. Olha aí, ó. Como é? Um fanservice aí para quem está por dentro da obra aí. Não, é sério, a ideia do que o Wellington trouxe sobre aquelas pessoas que leram, conheceram a obra da autora antes dessa polêmica toda, polêmica no sentido de dividir opiniões, o que é muito pesado também, que é o segundo ponto que me chamou a atenção. Tem um lado de reforço a uma cultura preconceituosa que se sente empoderado por uma fala de uma figura pública como essa também, né? Isso é uma coisa que é muito séria. E aí, aquilo que o Wellington tinha falado, né? Do papel de figura pública, qual é o impacto que esse tipo de declaração pode ter. Wellington? Tem uma coisa importante que eu acho que a gente já falou também no episódio anterior, quando estava falando sobre Marvel, que é a coisa do mercado. E aí eu fico preocupado com, assim, a beira da hipocrisia, porque, por exemplo, nessa série agora, né, que é a continuação de Harry Potter, que é Os Animais Fantásticos, a gente tem uma revelação, por exemplo, de um personagem, que é o Dumbledore, e o personagem que era feito pelo Johnny Depp e que foi cancelado justamente por questões extra artísticas, digamos assim, por questões domésticas, que caberia em outro episódio. Mas, por exemplo, os dois personagens têm uma relação homossexual, né? O Dumbledore e o Grindelwald, né? Que são os personagens. Então, assim, e ela é a roteirista, né? A J.K. Rowling, ela é roteirista, inclusive ela revelou que esse episódio na verdade, Os Animais Fantásticos era o que ela queria vender inicialmente para o cinema, antes mesmo do Harry Potter. E é uma abordagem um pouco mais adulta e tal. Então, veja, ao mesmo tempo que ela faz declarações transfóbicas no Twitter, ela explora comercialmente uma pauta, né? Então, assim, é isso onde vem a questão problemática, quer dizer, ela, como é que lidar isso, assim, com essa inter-relação entre, né? Enfim, é um problema. Eu já vi que, assim, nesses programas eu estou jogando sempre a bomba no finalzinho do negócio para, enfim. Antes da gente correr, posso ler uma declaração que o Rupert Grint falou recentemente. O Rupert Grint é quem faz o Ron Weasley, né? O ator do Ron Weasley. Ele falou sobre essa polêmica aí, quando teve a reunião do pessoal de Hogwarts. Ele falou, eu gosto da J.K. Rowling. Eu gosto da J.K. Rowling como uma tia. Não concordo necessariamente com tudo que minha tia diz, mas ela ainda é minha tia. É complicado. Pois é, ainda tem essa questão do self, né? Como é que qual é o mundo que está aqui na minha cabeça e tal, qual é a relação afetiva que eu tenho com aquela pessoa, qual é a medida que eu posso, aspas, perdoar isso ou aquilo, né? Mas, enfim, eu estou muito feliz com essa segunda edição do Capcast, porque a gente parece que vai terminar muito tranquilamente, harmoniosamente. Já em 3, 2, 1, lá vem a nossa musiquinha de novo, pô. A gente vai para o próximo episódio. Espero que a gente seja tão bem como fomos nesse. Tchau, gente. Valeu. Até a próxima. Tchau, falou.